Oi, gente. Estou aqui para fazer passar esse conteúdo para vocês. Se trata da primeira aula que foi baseada no conteúdo do livro de vocês, da unidade 3, Impactos Ambientais e Sustentabilidade. Eu fiz essa questão, gente, de organizar todo o material na sequência do conteúdo para facilitar para vocês. E nós vamos estudar nessa primeira aula que esse capítulo aí eu acabei fragmentando, no caso, em 3 aulas, viu? Essa é a aula 1, na qual nós vamos estar falando da ação humana e meio ambiente. Esse conteúdo, essa parte que eu vou estar falando hoje, se encontra nas páginas 72 a 83 do livro de vocês. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, demonstrem interesse, já que o conteúdo impactos ambientais não é um assunto assim tão atrativo, que as pessoas já banalizam e acham assim tudo normal, mas é algo extremamente importante e que se você ou eu não tivermos cuidado com as nossas atitudes, nós estamos correndo risco de vida e colocando em risco de vida também o outro. E eu queria começar a nossa aula com essa pergunta aqui: por que estudar impactos ambientais? Já que para muitos o descaso é muito grande, porque as pessoas estão tão habituadas, né, naquelas frasezinhas prontas. Qual a solução para o desmatamento? Não desmatar. Cite algumas ações de cuidados com o ambiente. Não poluir. Mas como é que isso funciona? Eu não concordo bem com essas palavrinhas, né, com essas frases prontas e de efeito, mas que na realidade não ocorre, não surte efeito nenhum, porque só fica mesmo em falar. É meio que isso que acontece com o meio ambiente. Vamos estudar meio ambiente. Por que estudar meio ambiente? Porque eu e você, nós somos parte integrantes desse meio. Nós fazemos parte dele. E se nós não estudarmos para entender o que acontece, nós não vamos mudar as nossas atitudes em prol dele. E eu queria começar a nossa aula com essa mensagem aqui de Dalai Lama. Eu achei assim riquíssima, gente. Nada me surpreende mais que o homem. Ele acaba com a sua saúde para conseguir dinheiro. Depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre sem ter vivido. Você se identificou nessa frase aí? Porque em muitos momentos da minha vida, né, no ativismo que eu vivo, que cada um de nós vivemos, é meio que assim, né? O homem é um ser assim, tanto intrigante, né? Vamos dizer assim, mas nós precisamos mudar as nossas atitudes e começar a valorizar mais as coisas e cuidar do ambiente em que nós vivemos. É disso que nós vamos estar falando. Então, nessa aula, nós vamos estar assim, pontuando as ações humanas que têm degradado o nosso planeta, né? O meio ambiente. Outra frasezinha: o homem estraga tudo em que põe a mão. Estou falando alguma... Estou exagerando? Eu acredito que não. Então, olha aqui nesses pontinhos: explora os recursos naturais, derrama óleo, desmata, queima, polui o ar, a água, o solo, produz lixo demasiadamente, destrói a fauna e a flora de forma ambiciosa, altera a dinâmica natural da Terra com suas ações. E para que isso, gente? Tudo isso ocorre em nome do progresso. Mas que progresso? Vamos pensar um pouco. Lembra quando nós estudamos sobre
as revoluções industriais, sobre as fases do sistema capitalista, era para a gente chegar nesse ponto aqui. Porque os impactos ambientais, eles começaram a ficar mais extremos a partir da introdução das indústrias no mundo, em que o homem passou a retirar mais recursos da natureza e a poluir mais, gente. Lembra qual era a fonte de energia? Carvão mineral. Na segunda revolução industrial, o petróleo. Gente, a queima desses combustíveis, que são chamados combustíveis fósseis, eles geram, gente, um gás extremamente poluidor quando ele solto em excesso na atmosfera do nosso planeta. E a queima desses combustíveis começou a promover alterações negativas, gente, na dinâmica ambiental do nosso planeta. E isso é um fato preocupante e que nos leva a pensar um pouco mais e começar mesmo de verdade a colocar em prática os cuidados com o meio ambiente. Então, entrando aqui no nosso tema, ação humana e o meio ambiente, indústria versus meio ambiente. Então, como eu disse para vocês, a vilã de toda a situação é a industrialização. O homem, de forma gananciosa, é induzido pelo sistema capitalista, tem provocado danos, alguns até irreversíveis, no nosso planeta. Eu queria ler esse segundo pontinho aqui para vocês. A sociedade atual tem o papel de debater e encontrar com urgência alternativas de solução de tantos problemas que podem surgir através de conscientização e uma reorganização de todo o modo de vida e concepções de desenvolvimento. Então, é função minha, é função sua, é função da escola. É para isso que nós estamos tendo essa aula. É por isso que eu estou debatendo esse tema com vocês, porque precisa entrar na mente de vocês a importância de se cuidar do meio ambiente, desenvolver uma nova mentalidade em cada um de nós que venha promover ações de eficácia, que venha impedir que o nosso planeta seja destruído. Então, industrialização, lucros, que é isso tudo, gira tudo em torno disso, progresso, né? Tecnologia, investimento maciço em tecnologia, novas descobertas, e isso vai crescendo como uma bola de neve. Precisa se desmatar mais para ampliar as áreas agrícolas de pecuária, precisa provocar erosões mais no solo para retirada dos minérios. Por exemplo, o minério de ferro na primeira revolução industrial era a matéria-prima, lembra? Locomotivas a vapor, as linhas, as ferrovias por onde eles passavam. Então, era necessário. Então, esse progresso foi levando o homem à destruição, a degradar o nosso planeta com as retiradas enormes, né, dos recursos naturais. E isso é progresso? Eu queria que vocês observassem bem, já que eu já disponibilizei para vocês essas imagens, então que vocês possam observar fábricas, fumaça, lixo nos rios, desmatamentos, secas, né, lixões, esgotos sendo lançados nos rios. E olha a situação desse planetinha, gente, todo triste, abatido, cheio de cicatriz, detonado. Então, essa está sendo a realidade do nosso planeta. Bom, antes da gente continuar com a lista, né, de problemas ambientais,
eu queria pontuar para vocês duas definições assim, conceituais para impactos ambientais. Então, Chances, 2006, ele diz que impacto ambiental é um desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o ambiente, homem, meio ambiente. De acordo com Konama, 1986, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas afeta direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, toda alteração, gente, em todos os aspectos que diz respeito à existência de vida, a locais, a ambientes no nosso planeta, se alterou, se mudou de lugar, é um impacto ambiental, ok? Então, e o preocupante, o triste disso tudo, gente, é que nós é que promovemos esses impactos ambientais. Então vamos lá, isso aqui nós vamos estar destrinchando nessa aula, principais impactos ambientais no mundo. Então aqui eu já listei essa, né, exploração abusiva dos recursos naturais para obtenção de matérias-primas, que isso pode promover o esgotamento dessas fontes, desmatamento e queimadas de florestas, com que finalidade? Urbanização, criação de cidades e agropecuária. E é claro, né, a utilização da matéria-prima, perda da biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Olha as ações do homem para promover essa perda, desmatamentos e queimadas, caça e pesca predatória, a contaminação dos ecossistemas, poluição das águas, poluição do ar. Das águas, todo mundo sabe o que é que polui a água, os resíduos domésticos, né, levados pelos esgotos, tanto domésticos quanto industriais, pelo derramamento de petróleo. E também, gente, o desperdício da água é um outro problema promovido pela nossa ação. Então, só uma poluição, mas o desperdício complica mesmo o negócio. A poluição do ar começou a se agravar mesmo a partir da industrialização. Como eu disse para vocês, as indústrias são responsáveis por toda essa degradação ambiental que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, gente, de verdade, uma crise ambiental. Então, a poluição do ar ela é promovida basicamente pela queima dos combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? É o petróleo, é o carvão mineral, é o gás natural. São aqueles combustíveis que foram formados de fósseis de animais e vegetais pré-históricos num processo de milhões de anos. Então ele acaba contendo muito carbono, gente, acumulado. Então quando ele é queimado, ele libera muito desse elemento químico, ok? E aí essa poluição do ar acaba trazendo algumas consequências, alterações nas chuvas, tornando ela ácida e também alterando o efeito estufa do nosso planeta, que é importante, tem alterado e fazendo ele ficar ruim, gente, prejudicial, promovendo o aquecimento global, que a gente vai estar entendendo isso mais para frente um pouquinho. Um outro ponto que a gente vai estar falando hoje é a destruição da camada de ozônio, e a gente também vai entender a sua finalidade. Também vamos falar da poluição do solo pelo lixo, vamos falar da erosão e o processo de desertificação causado pelos desmatamentos, né, pela ação do homem em várias situações, desmatamentos, queimadas, né, contaminação do solo por agrotóxicos, uso inadequado do solo para a agricultura. Tudo isso promove erosão, tudo isso promove desertificação, e a gente vai estar falando na sequência, certo? Então aqui tem essas imagens
que eu considero assim, imagens assim, tristes, eu diria, né? Porque é uma cena que tem acontecido em vários lugares do nosso planeta, embora, se eu não me engano, gente, essa imagem aqui é de desmatamento na floresta amazônica. Nós sabemos que a floresta amazônica, no ano de 2019, viveu uma queimada extravagante, né, criminosa, vamos dizer assim, de destruidora. Então vamos ver que 13 milhões de hectares de floresta são destruídas todo ano pelos humanos. Como a floresta exerce papel importante na absorção de CO2, que é o dióxido de carbono, esse desmatamento contribuiu fortemente para o efeito estufa e assim para o aquecimento global. Eu vou estar falando para vocês da importância das florestas nesse sentido de equilibrar os gases que constituem a atmosfera do nosso planeta de forma que não venha prejudicar. Mas a ação humana tem aumentado essa quantidade desses gases e aí tem alterado o efeito estufa do nosso planeta, que promove o aquecimento global. Então, para a gente entender a finalidade, né, as plantas, né, as florestas exercem um papel assim fundamental para esse equilíbrio dos gases do nosso planeta. Principalmente, gente, no caso de tirar o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, e colocar o gás limpo, né, o oxigênio, que é aquele que nós precisamos para a nossa respiração. Todos vocês sabem que as plantas elas realizam a fotossíntese. A fotossíntese é um processo natural pelo qual a planta ela utiliza da energia do sol, pega os nutrientes, agronutrientes do solo, absorve o gás carbônico do ar, gente, ou o dióxido de carbono, e transforma no interior das suas folhas, num processo químico, no alimento, que é a glicose, né? Os carboidratos que estão presentes em todos os alimentos que nós comemos. Então, tudo de origem vegetal, de certa forma, tem carboidratos, uns mais, outros menos do que outros. E o bom, gente, é que além disso, a planta, através do alimento, ela nos dá energia, ela fornece energia para a gente, mas ela também tira o gás carbônico do ar, que é ruim em excesso, e coloca oxigênio, gente, no final desse processo, e ainda libera água, vapores de água, tornando o ambiente ali ao redor de uma floresta. Repare que numa área florestada mesmo, a umidade é maior, a probabilidade de chuvas é maior. Então, por que uma cidade tem que ser arborizada? Então, os benefícios das árvores na cidade, os benefícios de manter uma floresta de pé são gigantes, gente, e preciosos. Então, é importante que a gente mantenha essa prática, torne ela válida. Eu adoro plantas, na minha casa cheia de plantas, gente. Então, os benefícios da árvore: preserva a biodiversidade do meio urbano. No caso aí, os bichinhos, né, eles vão ter local para colocar seus ninhos, se alimentar, etc. Diferente das cidades que só virou concreto, né? A gente, o natural tem sumido. Diminui a temperatura do ambiente. Lembra que eu falei que ele libera água, os vapores de água, aumentando a umidade? Então, resfria o ambiente. Atua como filtro natural, porque ele absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para a gente, né, que nós precisamos. Então, limpa o ar, são purificadoras. Na verdade, gente, as árvores elas são chamadas de sumidoras de carbono, né, que é o gás sujo, vamos dizer assim, em excesso. Reduz a poluição sonora, né, é uma harmonia maior, absorve o gás carbônico, libera o oxigênio, que eu já falei, absorve a água das chuvas e embeleza a sua rua e a sua casa. Então, vamos plantar árvores, gente, já que é tão benéfica a existência delas,
e que favorece o equilíbrio do efeito estufa do nosso planeta, como nós vamos ver a seguir. Mas quando nós estamos falando de desmatamentos, eu queria chamar a atenção de vocês para esse mapa, assim, bem rapidamente, depois vocês olham as imagens mais de perto e mais devagar, viu? Então, esses pontos vermelhos aqui se trata das áreas mais desmatadas. Gente, esse ponto que eu mostrei é onde está a floresta amazônica. É triste isso, mas são pontos do planeta onde as florestas têm sumido, gente. É preocupante isso. Olha aqui na África, nessa regiãozinha aqui do Sudeste Asiático, né? Tailândia, Indonésia, Vietnã, todo esse pontinho aqui. Olha no trecho aqui da Europa. E nessa lista aqui, gente, o Brasil está no topo dos países com a maior perda de florestas primárias em 2018. É triste, isso é lamentável isso. Então, eu estou colocando esses gráficos aqui para que vocês sejam despertados, tá? Embora o Brasil é o país com a maior área de florestas do mundo, é a Rússia. O Brasil aparece em segundo lugar, mas vocês viram que no gráfico anterior é o que também possui a maior perda de áreas florestadas. Então, nós precisamos mudar esse quadro. Isso aqui eu trouxe para enriquecimento, gente, para vocês como curiosidade, que eu achei assim, bem interessante isso. Então, o território que a Amazônia ocupa e quanto pertence a cada país. Então, nas listinhas verdes aqui, é a porcentagem do país que é a Amazônia. Então, vocês reparem que os países aqui pequenos, então quase toda a área dele é a Amazônia. Mas o bom disso, gente, é o Brasil, praticamente 50% da área brasileira é a floresta amazônica. Agora, nesse gráfico aqui, mostra, e isso nos interessa, eu gostei disso, é que de toda a área da floresta amazônica, né, porque a floresta amazônica, vocês sabem que não está só no Brasil, acaba abrangendo os países aqui da América do Sul, que é a Amazônia Legal. Então, de toda a área da Amazônia, o nosso país, gente, tem 60% dela no seu território. Então, nós precisamos cuidar, gente, desse tesouro. A floresta amazônica representa, não sei se é a maior, uma das maiores biodiversidades do planeta. E o homem, em nome do progresso, tem feito descaso com essa floresta, gente. Aqui é só também como curiosidade, registrando os 5 estados brasileiros com maior número de incêndio, né, no ano passado, em 2019. E aqui também, gente, mostra um avanço nas áreas desmatadas. Reparem que de 2004 até 2012 foi reduzindo, oscilando em alguns pontos. Mas a partir de 2013 até os dias de hoje, aqui está até 2018, o desmatamento voltou a crescer, gente. E isso é preocupante, é necessário esse controle de queimadas e de desmatamento. Então aqui, de acordo com os dados da Global Forest Watch, o Brasil perdeu 53,8 milhões de hectares de cobertura arbórea entre 2001 e 2018. Isso significa uma redução de 10% da área florestal, gente, desde 2000. Predominantemente considera-se a área florestal da Amazônia legal, afinal é a principal área de floresta do país. Mas também, entretanto, aqui os dados também consideram a extensão da Mata Atlântica e do Cerrado brasileiro. Isso aqui é interessante vocês olharem. Eu trouxe esses 2 mapas. Aqui é o início né, do litoral brasileiro, quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses. Olha a extensão da Mata Atlântica. E olha como a Mata Atlântica se encontra nos dias de hoje. Se eu não me engano, gente, resta 7%, eu acho, ou menos, de Mata Atlântica em relação à Mata Atlântica original. Aqui olha o Cerrado original e olha a classificação do Cerrado hoje. Isso para quê? Para fazer áreas para agropecuária, gente, para expandir urbanização, industrialização. Aqui foi urbanização, gente. É triste isso.
O outro ponto que a gente vai estar estudando é a perda da biodiversidade, porque o desmatamento, a gente, leva à perda da biodiversidade, as queimadas, a poluição dos ecossistemas, que pode ser, no caso, água, a poluição dos ecossistemas de água, promove também a perda, a poluição da água por derramamentos de petróleo, esgotos e produtos radioativos, por exemplo, lançado como mercúrio, cromo, cádmio, urânio, lançado na água. Isso pode promover uma matança, gente, de muitos animais. Sem falar da caça e da pesca predatória, que tem feito muitas espécies sumir do mapa, gente. É triste uma situação dessa. Então, são fatores responsáveis pela devastação dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Já ocasionou a extinção de várias espécies e ameaça a existência de muitas outras. Nós, enquanto seres humanos, precisamos repensar a nossa prática, gente, de verdade. Bom, como eu disse para vocês, nós vivemos uma crise ambiental. E nós vamos estar fazendo agora esse paralelo aqui dessa crise ambiental e a questão energética. Tudo começou com o uso dos combustíveis fósseis. Gente, existem recursos naturais que são consideradas fontes renováveis e fontes não renováveis. No caso dos combustíveis fósseis, gente, petróleo, carvão mineral, gás natural, o que existe no planeta é o que se formou ao longo de milhões de anos. Não existe uma mina, uma fonte que vai jorrando petróleo de onde tira. Se achou uma reserva de petróleo, se aquele poço secou, já era. Então tem que abrir em outro lugar, porque esses combustíveis eles levam milhões de anos para se formar. Então eles são fontes não renováveis. E nesse caso aí, as fontes, gente, os recursos naturais não renováveis, eles podem se esgotar. E é um dos motivos que tem levado as pessoas a procurar novas fontes de energias consideradas alternativas. Aí, por um lado, né, alguns acreditam e acham que é em prol do meio ambiente. Mas eu acho que é uma substituição, é garantir algo quando o outro faltar. Porque de verdade, gente, enquanto existir uma última gota de petróleo, o ser humano vai estar usando. Agora, como manter o crescimento econômico e o aumento do consumo de energia ao longo das próximas décadas e ao mesmo tempo diminuir a emissão dos poluentes atmosféricos provenientes do uso desses recursos? Aí onde é que entra as novas fontes de energia, gente, também chamadas de fontes renováveis. Essas fontes renováveis é porque elas não se esgotam com a sua utilização. Aí nós temos como exemplo a energia solar, eólica, o biogás, a biomassa, a fonte hidráulica, que é de água, entre outras aí. Aqui nós temos essa classificação para fontes não renováveis, que eu já mencionei para vocês aqui, o carvão, o petróleo, o gás natural e o urânio. O urânio ele é extremamente radioativo, gente, se ele se perde depois dele alterado, né, melhorado, e ele contaminar áreas, se o ser humano tiver contato, seres vivos estiverem em contato, vai ter contato com a radiação, isso. E é extremamente perigoso a radiação. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma explosão na Ucrânia, na antiga União Soviética, uma usina chamada a usina de Chernobyl, nessa cidade. Tem até uma série com esse nome, eu até indico para que vocês assistam. Gente, é desumano as consequências da radiação provocada pelo vazamento do urânio. Então, assim, é uma fonte não renovável, como energia é benéfica, mas se houver o vazamento do urânio, é perigosíssimo. E os demais aqui, a queima deles, como eu falei antes,
gera grandes quantidades de CO2 no ar, né, de dióxido de carbono. Fontes renováveis, a partir da água, a eólica do vento, a solar, né, pelo sol, a geotérmica, gente, olha que interessante, aproveita a, a temperatura interna, né, do nosso planeta, as temperaturas, as camadas do interior do nosso planeta para gerar energia. As marés, tem lugares que aproveitam as forças das marés, das ondas, para fazer energia. Isso é válido, isso é positivo, gente. Não prejudica o meio ambiente. E a biomassa. A biomassa, ela pode ser gerada a partir de matérias orgânicas em decomposição. Por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, o lixo orgânico em decomposição pode gerar o gás metano, que é chamado de biogás. Óleos também de derivados de vegetais, como o girassol, a soja, o coco, o milho, algodão, mamona. Esses óleos, gente, faz-se o biodiesel. Falando assim de cuidar de meio ambiente, uma ação que é válida, que é uma reutilização, reaproveitamento de óleo, esses óleos de fritura saturados, em muitos lugares utiliza também para a fabricação de biodiesel. Isso é bem interessante, viu? Essas são as fontes renováveis. Aqui tem essas imagens lindas, né? Só para mostrar para vocês, então, placa solar, as torres eólicas e aqui uma usina hidrelétrica. Gente, a produção de energia a partir de uma usina hidrelétrica é tudo de bom para o nosso planeta. O problema é que na construção de uma usina hidrelétrica, a gente não tem nem todo lugar que tem as quedas d'água naturais, então eles têm que construir e represar uma área. Se for uma floresta aqui, gente, já era. Acabou os animais que viviam ali, às vezes inunda cidades que as pessoas precisam sair. Se for uma floresta que foi inundada, vai apodrecer, pode gerar uma quantidade de gás metano que pode ser prejudicial para o meio ambiente e por aí vai. Essas outras imagens aqui, depois vocês olham mais de perto, ok? Esse gráfico aqui, eu vou falar assim bem rapidamente, mostra que no mundo, gente, há um consumo, uma utilização maior das fontes não renováveis de energia e que prejudica, que polui mais o meio ambiente, do que as fontes renováveis, que são consideradas energias limpas, viu? Agora, um ponto positivo é que o nosso país, apesar dele usar muita energia não renovável, fonte energética não renovável, em relação ao mundo, o nosso país já totaliza essa média de 42, 43%, gente, de energias limpas. Isso é bom, isso é positivo. Esse gráficozinho aqui vai mostrar isso. Aqui o Brasil, 2016, tá vendo? Em relação ao mundo. Então, quase metade da energia das fontes energéticas do nosso país são renováveis. Enquanto que o mundo, gente, olha para vocês verem, quase 90% do consumo mundial ainda são os combustíveis fósseis, infelizmente. Esse gráficozinho, gente, tem no livro de vocês. Só que o do livro de vocês data de 2016, mas eu não encontrei, né? Então coloquei um semelhante aí, já que eu estou baseando todas as informações a partir do material de vocês, né? Do livro didático. Gente, aqui mostra a matriz energética de alguns países. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para a gente, é claro. Vamos observar esses três primeiros aqui, ó, Estados Unidos. Então, o verdinho aí, esse primeiro é o petróleo, depois seguido de carvão, gás natural, energia nuclear, né, que é o marronzinho. Esse rosa, energia hidrelétrica, e o amarelo, outras fontes de energias aí limpas, no caso aí as energias renováveis. Olha, o quadradinho aqui, ó, no gráfico de 2016, vocês podem olhar no livro de vocês, já aumentou, viu?
O Brasil já ampliou. Hoje em dia o país tem investido muito, gente, na biomassa, viu? Nos biocombustíveis mesmo. Agora, a China, gente, olha para vocês verem, quero chamar a atenção de vocês, que é parte verdezinha aqui, ó, que é o carvão, uma das fontes energéticas que a China mais usa, gente, é o carvão mineral, extremamente poluidor e prejudicial para o efeito estufa no nosso planeta, gente. Em 2018, o Brasil foi o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono, o principal gás responsável pelo efeito estufa no nosso planeta. Esse gráfico aqui são os maiores emissores, separem aí que a China lidera, viu? Os Estados Unidos vem em segundo e a União Europeia, né? Quase toda a Europa aparece aí em terceiro lugar, seguido da Índia, ok? Mas o mais importante é chamar a atenção para esses líderes aí. Mas todos têm a sua parcela de culpa, né, de danos provocados no meio ambiente por conta disso. Agora nós vamos falar, nós falamos de crise ambiental, né, de fontes energéticas, de queima de combustíveis fósseis, né, que são os combustíveis não renováveis, altamente poluidores. É um dos responsáveis, gente, pela poluição do ar. Então existe a poluição de origem natural, né, que é da decomposição das coisas ali de forma natural, os vulcões que liberam gases também, mas só os vulcões liberando não iria danificar, isso eu garanto. A poluição relacionada aos transportes, né, das queimas dos combustíveis pela combustão, que aí envolve todo tipo de queima, tanto de madeira, né, de floresta, de queimadas de forma geral, como de todos os combustíveis. E as indústrias, né, que liberam toneladas e mais toneladas, gente, de gases tóxicos no ar, todos os dias seguidos ao longo dos tempos. Esse gráfico eu não vou me ater a ele assim para não tomar muito tempo, mas eu quero que vocês olhem, viu? E os danos, porque nós estamos falando de impacto ambiental, às vezes a gente passa assim, o dano é só no meio ambiente. Mas, gente, a poluição, esses gases tóxicos, eles vêm trazer problemas sérios para a nossa saúde também, tá? E todo transtorno que gera no planeta, alterando a dinâmica, a dinâmica natural do nosso planeta, que nós vamos ver mais adiante, a nossa vida, gente, está em perigo. Então aqui tem alguns poluentes que são emitidos aí, o óxido de enxofre, óxido de azoto, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então aqui tem a parte antropogênicas, que são as ações do homem, e as naturais. Então reparem que as ações do homem, elas acabam degradando mais o meio ambiente e gera vários transtornos, né, de saúde, chuvas ácidas, alteração do efeito estufa, afeta o sistema respiratório, danos materiais e por aí vai. Então, a poluição do ar gera vários transtornos. Lembra que eu falei da China, que utiliza bastante carvão mineral? Ela está entre, né, como vocês viram lá, liderando o topo lá dos países mais poluidores por conta da queima dos combustíveis do carvão mineral. Olha o que diz aqui, gente. Isso aqui tem no material de vocês. 80 mil é o número de pessoas que morrem todo ano na Europa de causas atribuídas à poluição do ar. Então, problemas de saúde, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. No Brasil, as mortes nas capitais mais poluídas chegam a 11 mil por ano. E aqui, se os desmatamentos são questões muito preocupantes em países que aplicam extensas florestas como o Brasil, a poluição atmosférica atinge intensamente países como a China, que possui uma matriz energética apoiada principalmente no carvão mineral, o que demonstra uma poluição bem maior. Uma outra consequência, gente, da queima dos combustíveis fósseis que polui o ar
é a alteração das chuvas no nosso planeta, a chuva ácida, tornando a chuva ácida. O pH é uma escala de medida da acidez, então o pH neutro é igual a 7. Quanto menor o pH, maior é a acidez. Então o pH da chuva normal não ultrapassa 5,6. Gente, qualquer valor abaixo de 5 é ruim. Então, como é que se formam as chuvas ácidas? Então, as indústrias, com as queimas dos combustíveis fósseis, eliminam quantidade de dióxido de carbono no ar, óxidos de nitrogênio, que ao encontrar, gente, os vapores de água presentes no ar, vai sofrer uma alteração química. Então, o dióxido de nitrogênio com o vapor de água vai formar o ácido nítrico. E o dióxido de enxofre, encontrando na superfície os vapores de água, na atmosfera os vapores de água, vai formar o ácido sulfúrico. As chuvas ácidas, elas têm ocorrido muitas precipitações, gente, em vários lugares. E elas, além de causar dano, gente, à saúde das pessoas que ingerir e também de todos os seres vivos que consumir essa água, ainda ela destrói, gente, florestas, queima florestas, destrói monumentos, estátuas, vai corroendo superfícies metálicas, destruição de florestas, né, como eu já disse, e campos agrícolas. E, claro, gente, a alteração dos ecossistemas. Corais têm sido vítimas correndo risco de extinção por conta de acidez de águas dos locais onde ocorrem precipitações de chuvas ácidas. E que locais são esses? As áreas normalmente industrializadas, gente, do nosso planeta. Reparem que o pH nas áreas variam de 5 abaixo. Então, todas essas áreas aqui, nós estamos aqui, essa parte oeste aqui da China, perto do Japão, toda a Europa Ocidental, essa área aí que abrange Estados Unidos e Canadá. As áreas verdes também, gente, com probabilidade de serem afetadas, já acontece, gente, no sul do Brasil mesmo, em São Paulo, Cubatão, já teve precipitação de chuvas ácidas. Olha aqui nesse trechinho aqui ao norte da América do Sul, na África, olha aqui o Sudeste Asiático, onde se encontra, né, os tigres também, Índia. Todas essas áreas aí, gente, são áreas que afetadas por chuvas ácidas e que podem ocorrer chuvas ácidas. A poluição da água, né, a gente já falou. O que causa essa poluição? Além do desperdício, gente. Gente, a quantidade de água que nós temos no nosso planeta potável é mínima. Então, apesar do nosso planeta ser mais água, o que nós consumimos é bem pequeno dessa porcentagem. E é percebido que é detectado de 3 a 4 milhões de hidrocarbonetos nas águas, gente, nos ambientes marinhos, que eles são liberados a partir de vazamentos de petróleo, tanto de navios quanto de plataformas, né, no meio do mar, poluindo e matando as vidas nessas áreas aí. Olha que cena triste. Além, é claro, dos lixos, gente, que não são não biodegradáveis, que fica lá milhões e milhões, fica milhares de anos ou fica anos para se decompor, animais engolindo plástico, morrendo por conta disso, viu? Além de esgotos, né, que são lançados nos rios, entre outras coisas aí, contaminando não só as águas superficiais, gente, mas também os lençóis freáticos, os aquíferos também correm risco de poluição. Eu trouxe esse gráfico para vocês terem uma ideia. São 3% aqui, menos de 3% na verdade. 2,5% está congelada.
então não temos acesso. Então, 0,5% aí dessa água doce disponível. Desse 0,5% estão no subsolo, nos aquíferos, 1,13% aproveitamento das chuvas, menos de 1% os lagos, né, naturais, reservatórios, bem pouquinho, gente, e rios 0,02%. Gente, tá aí, não vamos desperdiçar, vamos cuidar da água, a escassez, olha a situação aqui, gente, olha esse ambiente antes, olha esse ambiente depois, olha esse ponto aqui, isso por conta de poluição, por conta de desperdícios e de toda a poluição que vem alterando o clima do nosso planeta, diminuindo chuvas, por exemplo, provocando a escassez de água. Agora nós vamos falar de um outro problema, que é a camada de ozônio. Gente, a camada de ozônio, ela existe na camada da atmosfera do nosso planeta. O que é a atmosfera? Tá vendo essas camadas azuis aqui? É a camada da atmosfera do nosso planeta, a camada gasosa. Essa camada ela é dividida em 5, que é a troposfera, que é a mais próxima, né, da superfície, a estratosfera, mais acima, que fica entre 20 km e 35 km da superfície terrestre. Aí vem a mesosfera, termosfera e exosfera. Na verdade, a camada de ozônio ela fica na estratosfera. Então, a camada de ozônio está nessa segunda camada aqui da atmosfera. E o que é a camada de ozônio? É uma camada constituída de O3, que são 3 átomos de oxigênio, formam a molécula de ozônio. Qual a finalidade do ozônio? É filtrar os raios ultravioletas do Sol. Olha, ela filtra cerca de 95% dos raios UV do Sol, ultravioletas do Sol. Sem essa camada de ozônio, gente, seria impossível a vida no nosso planeta, porque a radiação do Sol nos queimaria vivos. Olha o que pode causar as falhas. Foram detectados, gente, na década de 80, buracos na camada de ozônio. E o perigo, gente, é que pode aumentar o desenvolvimento, né, do câncer de pele e o enfraquecimento do sistema imunológico. Existe também o aumento da frequência de ativações da replicação do vírus herpes em indivíduos que o tenha contraído. Então, acelera essa doença. Cegueira, também porque pode provocar aquela doença também chamada catarata, quando a gente é exposto à radiação solar. No meio ambiente, a radiação UV afeta diretamente os fitoplânctons, que servem de alimento aos animais marinhos, provocando danos nesses ecossistemas. Gente, os fitoplânctons são seres microscópicos que ficam nas superfícies marinhas e eles são super responsáveis, gente, pela absorção de CO2. Eu acredito que até mais do que florestas gigantes. Algas e esses seres microscópicos ajudam no equilíbrio, gente, do efeito estufa do nosso planeta. E se houver a destruição da camada de ozônio, a vida na Terra vai ser extinta, na verdade. E foi detectado, gente, alguns buracos nessa camada de ozônio. E o que tem causado essa destruição dessa camada de ozônio? Que eu falei para vocês que, na verdade, 3 átomos de oxigênio formam a molécula de ozônio. Clorofluorcarbonetos, que é formado de cloro, de flúor e carbono, óxido nítrico, óxido nitroso, dióxido de carbono. Tudo, gente, derivado da queima dos combustíveis fósseis. Isso é fato. Agora, o clorofluorcarboneto, geralmente, esse gás, ele era muito utilizado aqui em geladeiras, gente, refrigeradores para fazer
gelar, compressores de ar, os desodorantes em aerossóis, extintores de incêndios, compressores, utilizava. E o clorofluorcarbono, ele foi um dos principais causadores de danos na camada de ozônio. Então, esse gráficozinho aqui vai mostrar bem para vocês. O CFC era utilizado em tudo isso aí, freezers, ar-condicionado, usava aqui, esse gás subia e aí levava alguns anos até chegar lá na estratosfera, aonde está a camada de ozônio. Então, a molécula de CFC, em contato com a radiação solar, ela acaba se quebrando desse conjunto aqui, que é o cloro, flúor e carbono, que é o CFC. Então, uma molécula, um átomo de cloro se quebra, que em contato com a molécula de ozônio, ela reage, o cloro reage ao ozônio, rouba o átomo de cloro, rouba uma molécula, um átomo do ozônio, e deixando aí, ao invés de 3, tá vendo? Só 2. O2, gente, é oxigênio. O oxigênio não filtra os raios ultravioleta. Então, isso estava acabando com a camada de ozônio do nosso planeta. E se ela não existir, vai gerar todo aquele transtorno que eu listei para vocês anteriormente. Então, na década de 80, eles resolveram tomar uma providência. No Canadá, em Montreal, eles criaram um documento, fizeram um acordo chamado Protocolo de Montreal, porque foi feito em Montreal, no Canadá. Diante do perigo, né, da destruição da camada de ozônio, eles decidiram firmar esse acordo, gente, para substituir esses gases, usar menos no caso, substituir definitivamente. Então, isso foi em 1987, começou a funcionar por volta de 1989, essa substituição. Então, os cientistas investiram, os países acataram e criaram novos gases que surtiam os mesmos efeitos, né, do CFC, houve uma alteraçãozinha, e deixaram de usar o CFC. Que significa o quê? O declínio dos CFCs em nossa atmosfera, como resultados dessas medidas agora, significa que a camada de ozônio poderá se recuperar completamente em algum momento no ano de 2060, né, de acordo com a ONU. Nós estamos em 2020, então está em processo, gente, de recuperação. Então, os países hoje não usam mais o gás CFC, porque era um gás danoso à camada de ozônio. Então, os países acataram esse acordo e mudaram de atitude. Esse gráfico aqui mostra os sinais dos buracos na camada de ozônio, que eles começaram a perceber a partir do final da década de 70, tá vendo? 80, e foi avançando, tá nessa ordem aqui. E aqui tem o gráfico de 2019. Então, diante desses cuidados aí, vamos entender que a camada de ozônio vai ser restituída. Geralmente, gente, nos polos, no Ártico e na parte da Antártica, é onde detecta buracos maiores por conta das temperaturas que são extremamente frias. Na Antártica, por exemplo, como tem um inverno, metade do ano é inverno, né? Então, quando vem o verão, as correntes de ar, né, de vento, acaba parando no inverno. E quando vem o verão, começa a circular. Então, o efeito do cloro aí no ozônio nessa área é maior, abrindo um buraco maior nessa área. Mas não usando esses gases, nem o CFC, e reduzindo a queima dos combustíveis fósseis, vamos entender que a camada de ozônio
está protegida. Bom, o efeito estufa do nosso planeta que eu venho citando desde antes, é mocinho ou é vilão? Bom, na verdade, gente, o efeito estufa do nosso planeta, ele é mocinho, é um fenômeno, né? Algo que um fenômeno que acontece no nosso planeta e que tem que existir para manter a temperatura média do nosso planeta em 15 graus. Porque caso contrário, gente, a temperatura do nosso planeta poderia ser, se eu não me engano, para 18 graus negativos. E lembra da Antártica, que não tem população fixa? Seria mais ou menos meio que assim, né? A Terra seria improvável a vida. Então, como é que funciona? Na atmosfera existem os gases, como o gás carbônico, por exemplo, né? Oxigênio, etc. Mas o gás carbônico, né? O CO2, o CO, o CO2, ele tem um efeito de refletir, gente, o calor, a radiação do Sol para a superfície do nosso planeta de forma que ela aqueça. Então, o efeito estufa, ele é bom. Então, quando o Sol aquece o nosso planeta, os vapores de água presentes na superfície, os gases que já faz parte da constituição natural da atmosfera do nosso planeta, eles vão funcionar como uma capa protetora que vai segurar um pouco desse calor e liberar uma outra parte. E o gás carbônico, que aqui tem principalmente gás carbônico, clorofluorcarboneto, que é o que danifica a camada de ozônio, metano, e o óxido nitroso. Todos eles têm a função de causar o efeito estufa. No caso aí, o efeito estufa bom, certo? Esses gases na quantidade certa, gente, não vai causar dano ao nosso planeta. Ao contrário, vai equilibrar a temperatura do nosso planeta. Mas o que aconteceu depois da industrialização? Quando ele é mau? A má fama do efeito estufa vem da ação do homem que emite o gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, na verdade, o efeito estufa, ele é mocinho. O efeito estufa é um fenômeno natural. Mas, com a queima dos combustíveis fósseis, a humanidade agrava o efeito estufa natural, gente, pois essa forma de geração de energia aumenta a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, esses gases de efeito estufa, que têm a capacidade de refletir radiação para a superfície da Terra, vai refletir mais, entendeu? Do que liberar. Olha aqui, parte da radiação solar escapa para o espaço. E uma grande parte, a retenção de mais calor na Terra. Então, o que vai acontecer? Se vai reter mais calor do que deveria, vai provocar o aumento da temperatura do nosso planeta, que aí os cientistas chamam de aquecimento global. Ficou claro aqui, gente? Sobre o efeito estufa? Então, o efeito estufa natural, ele é benéfico. Ele vai manter a temperatura equilibrada do nosso planeta e tornar viável a vida na Terra. Mas o excesso de poluição do ar, por conta da queima dos combustíveis fósseis, tem excedido essa quantidade de gases, que tem feito com que retenha mais calor do que necessariamente nós precisamos, promovendo o aumento da temperatura do nosso planeta. Eu coloquei um monte de esquema aí para não ter confusão, certo? Esse outro aqui é a mesmíssima coisa do que eu já falei, eu nem vou repetir. Gente, o que acontece? Quais são os danos quando se aumenta a temperatura do nosso planeta? Vai acontecer a desregulação de climas, ou seja, mudanças climáticas, aumento de catástrofes climáticas como tempestades, enchentes, furacões, o aumento deles, nós vamos estar falando mais adiante, derretimentos das geleiras, danos aos ecossistemas mais frágeis por conta dessas
temperaturas oscilantes. Os corais mesmo, gente, é algo assim que tem sofrido com o calor das águas, que tem modificado toda a forma natural daquele ecossistema. E a elevação dos níveis dos oceanos, que vocês vão entender agora. Então, consequências do aquecimento global. Derretimento da geleira, gente. Não é que causa furacões, mas os furacões, gente, têm se tornado mais violentos e a quantidade deles tem aumentado nos últimos tempos. E os cientistas acham que essa alteração na dinâmica natural do nosso planeta foi por causa do aquecimento global. Tem provocado tempestades em alguns lugares, como eu disse, as mudanças climáticas, alguns lugares chovendo demais, outros lugares secos demais. E aqui tem a listinha, né, de tudo isso aí que eu já falei para vocês. Gente, imagina aí, o aumento do nível dos oceanos. Muitas ilhas, gente, já tem sumido do mapa. E calcula-se que se o derretimento das geleiras continuarem, o nível do mar vai subir muito. Então, cidades litorâneas e ilhas vão desaparecer. Isso é fato, gente. A extinção de animais porque perdem os seus ambientes, né? No caso das partes geladas. Todo esse ponto aí, nessa listinha eu já falei para vocês. Olha a imagem aqui de furacão, enchentes, degelos, são deslizamentos de terrenos, secas, gente. Então, chuvas demais nos locais, secas extremas em outros. Olha essa comparação aqui, gente. O Ártico em 79, olha o Ártico em 2011, o tanto que diminuiu. Camadas e camadas de gelo na Antártica derretendo. Áreas litorâneas sendo inundadas. Isso aqui não aconteceu não, mas se o nível do mar subir mesmo, olha como é que vai ficar esse pontinho aí da Estátua da Liberdade, gente, nos Estados Unidos. Enchentes e tempestades, né, que eu já falei para vocês. A fúria do furacão dobrada, ele tem vindo com alto poder de destruição. Isso aqui já falei. Derretimento, gente, das neves eternas. Essa imagem aqui, gente, é o topo do Monte Kilimanjaro na África, é o ponto mais alto, o monte mais alto, né, o ponto da África, e fala que tem derretido, porque por serem altos, eles são congelados. E aqui fala que as neves do Kilimanjaro podem sumir completamente em 10 anos, gente. E 2/3 das geleiras do Himalaia podem desaparecer em meio século. Isso é preocupante, isso por conta do aumento da temperatura do nosso planeta. E aí vem a poluição do solo, que nós já sabemos como é que ela acontece, né? Aplicação de agrotóxicos, lixos, resíduos tóxicos que vão lançando por aí, e atividades que resultam na erosão também do solo, no caso, para fazer lavoura, por exemplo, acaba danificando o solo. Esse mapa mostra, gente, essas áreas escuras aí, bem escuras, são solos extremamente degradados. Já os negros muito degradados e amarelo degradados. Então, só a branca aí que é não degradada. Então, dá para a gente perceber que vários pontos do nosso planeta já estão em situação de SOS mesmo, de socorro, dessa degradação aí. E essa degradação tem gerado um problema sério, que é a desertificação. Gente, desmatamento promove desertificação, o uso de agrotóxicos, né, que pode promover o empobrecimento. A forma de cultivo, gente, de plantio, pode promover a degradação do solo, tornar ele improdutivo. E no Brasil mesmo, áreas do Nordeste, até por conta do clima que já é semiárido, a vegetação caatinga, várias áreas no Nordeste
tem se tornado deserto, gente. No planeta, áreas desérticas têm aumentado o tamanho por conta de toda essa intervenção do homem. O lixo. O lixo, gente, ele pode ser seco, úmido, né? No caso, os orgânicos, e o lixo com alta periculosidade, que é no caso lixo nuclear, hospitalar, radioativos, né? Que tem que saber direitinho o descarte deles. O lixo ele tem gerado um grande transtorno, gente, para o meio ambiente. Além de atrair insetos, né? Que causam doenças, o mau cheiro, poluição visual também, a decomposição do lixo orgânico, ele gera um líquido azedo chamado chorume, que tem contaminado os lençóis freáticos, que causa dano à saúde. Então, é preocupante o lixo nos rios, né, matando os bichinhos. Olha que cena terrível, né? De lixo distribuído por aí. Onde você tem jogado o seu lixo? Então, é lixão ou aterro sanitário? O aterro sanitário é uma boa opção para o lixo, viu? Então, aqui tem o antes e o depois do aterro sanitário, ok? Então, o ambiente fica bem mais limpo. Aqui tem um esqueminha de como eles fazem um aterro sanitário. Gente, essa prática é pouco utilizada hoje, viu, no nosso país. Mas é algo que dá um sumiço, vamos dizer assim, no lixo, naquilo que não presta, viu? Naquilo que nós não podemos reutilizar nem reciclar, e aí vai para os aterros sanitários. Então, repare que nessa parte aqui já foi completada. E aqui tem uma aqui em andamento, e essa parte aqui, ela ainda vai ser concluída, na verdade. Eles vão crescendo, né, o terreno. Então, tem o dreno do chorume, tem a captação do gás. Gente, a decomposição também da matéria orgânica gera o gás metano, que somado com os outros lá, vocês viram lá que danifica o efeito estufa natural do nosso planeta. Tem aqui outra solução também para o lixo, que é os aterros controlados, que gasta menos do que um aterro sanitário. Não é o correto, mas é um meio termo entre o aterro sanitário. Porque, agora sim, os lençóis freáticos, a captação do chorume e do gás não é tão eficaz, mas é melhor do que deixar o lixo a céu aberto, o que corre o risco de contaminar tanto a parte externa quanto a interna. Destino ao lixo. Para onde está indo o nosso lixo? Olha para vocês verem, gente, a maior parte do lixo no nosso país está a céu aberto, infelizmente. Essa parte verdinha, 13% aterro controlado, aterro sanitário, usina de compostagem e usina de incineração. Por exemplo, o lixo hospitalar ele tem que ser incinerado, gente, mesmo. O lixo orgânico ele pode ir para a usina de compostagem, que faz adubo. 240 mil toneladas por dia é a quantidade de lixo produzida no Brasil. Em torno de 88% do lixo doméstico brasileiro vai para aterros sanitários e apenas 2% é reciclado, infelizmente. E é isso, gente. Na aula seguinte nós vamos estar falando de atitudes, né? Nas próximas aulas nós falaremos de sustentabilidade do nosso planeta, de consumismo. Depois, na aula 3, nós vamos estar falando também das ações ambientalistas, né, do surgimento das ONGs, as conferências ambientais, que assim, o homem passou a preocupar mais com o meio ambiente e gerar mais atitudes para
resolver, para sanar esse problema. E eu espero de verdade que você mude as suas atitudes a partir de toda essa nossa conversa aqui, tá? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula, ok?